Todo mundo que trabalha no serviço público tem que receber um salário que fica abaixo de um teto. Ninguém pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, esse salário do ministro do Supremo é de R$ 33.700. Isso é o que determina a Constituição. Mas há algumas situações em que o servidor acredita que pode sim receber mais do que o teto. É uma discussão que está acontecendo agora na Assembleia Legislativa aqui do Espírito Santo. O deputado Enivaldo dos Anjos também recebe aposentadoria como conselheiro do Tribunal de Contas. Somando os dois salários de deputado e conselheiro aposentado, no final do mês, em valores brutos, o deputado poderia ganhar até R$ 60 mil por mês. Só lembrando, é bem mais que o teto permitido pela Constituição, que é de R$ 33 mil. Por que o deputado acha que tem o direito de ganhar mais do que o teto? É o que a gente vai debater agora, aqui no estúdio do Bom Dia, o próprio deputado Enivaldo dos Anjos, que aceitou o nosso convite para participar dessa entrevista, e o professor de Direito, Júlio Pompeu. Lá fora, Eliana Gorriti vai conversar com o integrante da ONG Transparência Capixaba. Vamos mostrar nossos entrevistados aqui. Deputado, obrigado por ter vindo ao Bom Dia Espírito Santo. Professor Júlio, obrigado pela presença. Imagina, prazer. Deputado, vamos tentar entender essa reivindicação aí do senhor. O senhor ganha lá na Assembleia o salário, falando em valores brutos, R$ 25.300. E tem mais R$ 28.500 como conselheiro aposentado do Tribunal de Contas. Mais um retroativo que o senhor recebe de R$ 6 mil, daria pouco mais de R$ 60 mil em valores brutos. A Constituição diz que tem que ganhar no máximo R$ 33 mil. Por que o senhor acha que o senhor pode ganhar mais do que o teto? Bom, primeiro que eu não ganho no Tribunal de Contas, eu ganho como aposentado de contribuição de 37 anos que eu contribuí. Então eu não ganho do Tribunal de Contas, eu ganho da poupança que eu fiz como previdenciário no Estado. Eu paguei para ter esse salário. Eu não recebo do Tribunal de Contas. Segundo, não é como conselheiro do tribunal? Não, eu aposentei como funcionário público. Você não aposenta, você aposenta com relação à função de contribuição que você tem. Sim. Não pelo cargo de Tribunal de Contas. Eu não recebo do Estado. Eu recebo da Previdência que eu contribuí e estou recebendo o retorno agora da minha contribuição. Eu não recebo da folha do Estado, não é do erário que eu recebo. E segundo que essa diferença ela é relativa a 1198 da lei da época do Collor, que ficou devido ao funcionário. Eu recebo o Tribunal de Contas, todos do Tribunal de Contas recebem, o Ministério Público recebeu, o Tribunal de Justiça, e a Assembleia Legislativa não recebeu dos funcionários porque houve uma determinação ilegal para não pagar, mas eles têm direito de receber e já tiveram até sentença agora final com relação a isso. E esse retroativo de mais 6 mil? Isso é temporário, isso não é salário. Sim, mas isso é temporário, isso é reajuste e é temporário, não é incluído no salário. E da Assembleia tem o salário de R$ 25.300 brutos? Não, primeiro também que eu não tenho acumulação de salário. A aposentadoria não é salário, é direito que o trabalhador tem por ter recolhido durante um período para a sua aposentadoria. Como deputado, e outra coisa, o teto ele é relacionado ao valor separadamente, ele não é cumulativo. E isso há entendimentos, e no própria reportagem que saiu, o entendimento superior, a maioria, é que não é cumulativo. Então o nosso pleito é exatamente esse, quer dizer, eu recebo contribuição do que eu paguei durante 37 anos. E na atividade parlamentar, eu tenho que receber, a própria Bíblia diz, em Romanos 4, capítulo 4, que o salário do homem é dever, e não é a favor. Então, eu acho que se eu trabalho, eu tenho que receber. Vamos ver o que está na Constituição? A gente tem um trecho aqui do que diz exatamente a Constituição. Podemos colocar aqui, o Jornal A Gazeta publicou no sábado. Constituição Federal, no artigo 37, diz lá que todo mundo que trabalha no serviço público pode receber, no máximo, o que recebe um ministro do Supremo, ministro do STF. A gente já diz aqui, o salário do ministro hoje é 33 mil. Aí tem uma emenda constitucional, número 20, vamos subir um pouquinho? Sobre a possibilidade de acúmulo de provento de aposentadoria com remuneração por cargo eletivo, afirma que aplica-se em qualquer hipótese o limite de que trata o artigo 11, parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição acima, quer dizer, não poderia ganhar mais que o teto. O senhor não se aplica a isso? Não, vocês estão fazendo confusão, eu não estou recebendo por dois cargos. Eu, como aposentado, eu recebo o que eu contribuí. Isso não é salário, isso é um direito previdenciário que eu tenho. Não é salário, e nem é público, porque isso aí foi eu que paguei e estou recebendo juros, porque a Previdência é isso. Na Previdência privada, você chega no final de um período, você pode inclusive recolher todo o capital seu que está lá. A Previdência pública que não permite isso ao servidor. Você só recebe o proveniente ao pagamento que você fez. Agora, na Previdência privada, que ela existe, você no final você pode optar por receber o salário ou por receber toda a Previdência. Então eu não estou recebendo dois salários.
O salário de deputado é devido porque eu estou trabalhando como deputado. Agora, a Previdência é uma conquista minha. Foi uma poupança que eu fiz diante do pagamento mensal que eu fiz. Mas não sai do cofre do Estado? Não sai do cofre do Estado. Isso é uma ilusão. A Previdência, ela é um instituto em que você deposita parte do seu salário para poder você, quando aposentar, receber, e o Estado paga parte. Quer dizer, a confusão de que há dinheiro público é porque o Estado sempre deve à Previdência. O Estado do Espírito Santo deve dever à Previdência e ao IPJI mais de 300 milhões, porque eles não pagam mensalmente o que todo servidor paga. O servidor paga a Previdência, vai para o Jorge Monteiro, e o Estado não paga. Então, por isso que há essa confusão de que tem recurso do Estado. Professor Júlio, como é que o senhor interpreta isso? A gente ouviu a Constituição e está ouvindo os argumentos do deputado. Por que ele acha que pode furar o teto, passar a receber mais do que 33 mil? No campo jurídico, não tem uma unanimidade sobre a possibilidade ou não. Explico. Essa vedação que existe hoje, no artigo 11 no inciso parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição, veio com a emenda constitucional 19. Ela tem uma história. Era um momento de controle de gasto público como item assim, fundamental para controle de inflação. Diz, olha, como é que o gasto público, com nossa tentativa de controle, pode ser extrapolada? É porque tem uma série de agentes públicos que têm poder de determinar o próprio vencimento. Caso de ministro do STF, caso de deputado federal, senador. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um troço chamado subsídio. Ele não ganha salário, ele ganha subsídio, é o nome que nós vamos dar. E esse subsídio inclui tudo, inclusive auxílios, né? Auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, para evitar que eles, numa canetada, acabem aumentando o próprio ganho, gerando um efeito cascata sobre toda a administração e sobre as contas públicas. Inclusive então, contribuição previdenciária? Naquele momento, a discussão era boa, entra previdenciário ou não, etc. Mas qual foi o primeiro, e essa história é curiosa, qual foi o primeiro momento em que a confusão começa? Né? Com os próprios ministros do STF, que alguns deles compõem, por algum período, também o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o ministro, que é ministro do STF, ao mesmo tempo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele tem dupla jornada de trabalho, vamos dizer assim. Então, ele vai para a sessão do STF, quando sai, vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Eles tinham aumento de 1/3 sobre o subsídio. Logo depois da emenda, disseram, peraí, a gente pode receber esse 1/3 a mais? E começa aquela discussão. E chegaram à conclusão naquele momento que é o seguinte, essa vinculação, esse limite, ele está ligado a cada função que se exerce. Então, para cada função, não se pode extrapolar o limite do ministro do STF. Mas o próprio ministro do STF pode extrapolar quando tem uma segunda função. Né? Aí veio a emenda número 20. Que é a que eu li aqui. Que é que diz em qualquer hipótese. Quer dizer, de um lado você tem uma pressão, né, vinda sobretudo do Poder Executivo, dizendo o seguinte, olha, se quer que eu controle gastos, então essa limitação da emenda 19 e da 20 significa o seguinte, é a proibição de alguém ganhar mais do que ministro do STF. Agora, no próprio judiciário, começa a se criar uma série de exceções, dizendo o seguinte, olha, não, essa limitação não é do quanto uma pessoa pode ganhar, é do quanto o Estado pode pagar por cada vínculo. Então é um caso de interpretação da lei. Interpretação. Assim, se você olha literalmente, é aquela história, literalmente não pode. Agora, o Brasil é um país que interpreta sinal vermelho, né? Na avaliação do senhor, o pleito do deputado, ele pode, legalmente, ele pode ganhar mais do que o teto? Olha, segundo a Constituição, não. Né? Na interpretação literal, não. Agora, é justo? Porque o argumento que se usa é o seguinte, olha, mas se eu interpreto dessa forma literal, é injusto. De fato, é injusto. Não penso nem na situação do deputado, mas penso em várias outras de servidores que têm dupla jornada de fato e acaba não recebendo por essa dupla jornada. Eu não tenho dupla jornada, eu recebo a aposentadoria, que é um direito meu, não é do Estado. Mas o princípio é o mesmo. Não, é aquela história, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então tem que responder pelo princípio. Nós não podemos decidir um caso a partir de uma circunstância pontual. Existe jurisprudência nesse caso? Aconteceu em outros casos? Para os dois lados. Tem para os dois lados. Mandando obedecer o teto, mandando obedecer e decisão dizendo que o teto não vale. E daí a confusão. Né? Então a jurisprudência, de fato, não ajuda muito, não. O senhor disse o pau que dá em Francisco, dá em Chico também, mas eu não entendi essa comparação. Pelo seguinte... conceitual. Ele está dando uma opinião conceitual. Ele acha que é muito, que não pode pagar porque é muito. São as pessoas que acham que a ética... Não pode pagar porque é muito. São as pessoas que acham que a ética está fora da lei. A ética está dentro da lei. Se a lei diz que pode receber, não tem questão de ser muito ou ser pouco. O que marca
a divisão de opiniões entre as pessoas é a lei. Se a lei diz que pode pagar... É porque o que eu disse é o seguinte, a minha opinião é por princípio, independente do caso do deputado. Então, por princípio, alguém pode receber de 2 vínculos, eu acho até justo que receba. Agora, a Constituição, ela diz que pode, ela autoriza literalmente, na interpretação literal? Não, não autoriza. É legal, mas não é justo. Ela é um exemplo. Porque ela não diz que é cumulativo. Você não pode receber acima do teto em cada função. Então, se você tem 2 funções, você tem que obedecer nas 2 o limite. É o que diz a jurisprudência. É o que diz a jurisprudência, mas diz não a lógica, é o que diz o texto da Constituição. A lógica do direito. No direito, na interpretação da lei, há muita divergência mesmo. Sábado, o Jornal Gazeta ouviu especialistas. Lucas Furtado, que é professor da UNB, acha que o trabalho gratuito é proibido. Então, o deputado poderia receber, sim, acima do teto, senão ele estaria trabalhando gratuitamente na Assembleia. A matéria do deputado é legítima e constitucional. A questão ultrapassa a discussão de moralidade. Diz aqui o professor de Direito Lucas Furtado. Em contrapartida, a Mônica Salem diz o contrário. Independentemente do número de fontes pagadoras, desde que elas tenham a mesma origem, como nesse caso, trata-se dos cofres públicos estaduais. A Constituição Federal estipula o teto remuneratório que precisa ser respeitado. Ela está certa se eu estivesse recebendo do cofre estadual. Eu não recebo do cofre estadual como aposentado. Eu recebo da minha previdência que eu contribuí para receber. Deputado, agora, o jurista aqui que diz, o Lucas Furtado, que seria um trabalho de graça, não seria necessariamente de graça, porque o senhor não recebe integralmente da Assembleia, mas o senhor recebe uma parte lá para completar o teto. Veja bem, depois dessa matéria, os meus credores estão todos satisfeitos, pensando que eu recebo 60 mil por mês. Primeiro, que eu não recebo 60 mil por mês, nem como aposentado, que o salário é 28, mas eu só recebo 19, e da Assembleia, que é 25, eu recebo 3, porque o entendimento da Assembleia, embora o parecer do procurador foi a meu favor, é de que vai ficar limitado o teto até o julgamento do Supremo Tribunal, que isso está no Supremo para decidir. Então, e também eu quero tranquilizar a todos os ouvintes que eu tenho um compromisso com o presidente do partido da minha cidade de que esse salário de deputado eu quero receber porque eu quero doar para o asilo dos velhos e da criança abandonada em Baixo São Francisco. Eu quero custear com esses valores essa casa do idoso e a casa do menor lá. Deputado, vou lutar por ele por isso. Por que na campanha o senhor chegou a dizer isso? Que ia lutar pelo... Não, porque isso poderia ser interpretado como compra de voto. Então, a questão de ideal, a questão de personalidade, a gente não divulga para poder obter vantagem. Isso são questões que as pessoas contribuem com a sociedade, ela não precisa de ficar divulgando isso nem tirando proveito disso aí. Eu lhe pergunto sobre a campanha, porque, até o senhor falando na questão ética, quando alguém se candidata a um cargo público e com o senhor não é diferente, no discurso sempre diz assim, eu vou trabalhar em defesa do cidadão. O meu mandato vai ser sempre para defender os interesses do cidadão. A gente vê o cidadão hoje que tem dificuldade para ter creche na rede pública, para conseguir um hospital é uma luta, todo mundo vê isso diariamente. O senhor acha que não pode ser mal interpretado esse pleito do senhor? Porque se o senhor já está no teto, teoricamente o senhor já está ganhando bem, né? Porque é o teto do funcionarismo, é 33 mil. Aí o senhor ainda que seja, o senhor está dizendo aqui que é um direito previdenciário, não pode ser mal interpretado para o eleitor? É questão de interpretação sua também no caso. Você está dizendo que eu recebo acima do teto. Eu não recebo teto porque eu recebo previdência, que é um direito meu. Eu contribuí e tenho retorno da minha previdência. Eu tenho 64 anos de idade, eu não tenho 20 para poder estar recebendo recurso sem ter trabalhado. Eu contribuí 37 anos. Sim. Primeiro. E depois essa questão de ética é uma questão muito relativa. Por exemplo, eu conheço empresas de comunicação, como os clubes de futebol, que eles pagam através de empresas, eles não remuneram o servidor com carteira assinada. E isso sim é uma sonegação, que é a CPI que nós estamos presidindo agora, e eu quero apurar tudo isso, porque o Estado, no meu entendimento, tem uma folha de pagamento que é arrecada de sonegação no Espírito Santo. Isso é uma sonegação feita exatamente desse artifício. As empresas que usam esse tipo de artifício para não pagar a previdência, para não pagar imposto de renda. Professor Júlio, o senhor também é especialista em ética, e a questão acabou virando uma discussão ética, o deputado disse que é o direito dele, ele contribui previdenciariamente lá e tem direito a receber esse teto. Como é que o senhor vê essa... Complementando essa, tem uma pergunta de um telespectador. Se for considerado legal no fim das contas, não devemos considerar que antes da lei vem a ética? É moral receber 60 mil reais? Pois é, né? Primeiro, um detalhe para entender o caso, né? O sistema previdenciário, no Brasil nós temos 2, né? Um deles é o da previdência privada, em que você ganha conforme o que você paga. O segundo, que é o público, ele deveria ser gerido assim, né? Então, todo servidor paga e deveria receber conforme paga. Mas nosso sistema é chamado solidário, sistema público. Você ganha independente do que você paga. Tem servidores que pagam mais até
que se fosse receber no mesmo sistema privado, ele deveria até ganhar mais, e outros menos. Mas o nosso sistema paga um valor da aposentadoria conforme o cargo, né? O cargo que a pessoa se aposentou, com um sistema de cálculo próprio. Mas ele paga relativo então, ao no cargo. sistema solidário, recebe com base no cargo e não com base necessariamente no que contribuiu. É o fato da Previdência Pública. Na Previdência Pública, Agora, o servidor paga relativo ao cargo que ele exerce, não ao contrário. A Previdência não paga porque a Previdência Pública é desorganizada e ela recolhe do servidor e depois ela paga menos. Agora, todo mundo paga sobre o cargo, é 8% ou 11% sobre o cargo. Pois não, doutor. No caso da ética, né, como é que fica isso? Né? Sendo solidário o sistema, são duas contas públicas, no final das contas. Né? Uma conta pública alimentada com parte de salário, mas todas as contas públicas são, porque todo dinheiro público é alimentado com um tributo. Né? Tributo que todo trabalhador paga. Dinheiro público é dinheiro nosso. Exatamente. E que deveria receber o retorno disso e nem todo mundo recebe. Então, a lógica do sistema político é o seguinte, é limitar mesmo, né, a luta política toda, o valor que está por detrás disso, porque para a ética o que importa são valores e não propriamente normas. Né? O valor é, olha, contenção de gasto público. É botar um limite no uso de dinheiro público para remuneração das pessoas. Né? Agora, por outro lado, também de fato, para quem trabalha mais do que o outro, essa pessoa deveria receber mais. Mas né? para todo cidadão. Isso também é um valor. Isso para qualquer um, inclusive nessas situações. Né? Inclusive nessas situações. Tá certo. Eu vou chamar... Pois não, deputado. Veja bem, é uma discriminação contra os aposentados. Quer dizer que eu sou aposentado, contribuí, recebo minha aposentadoria e não posso trabalhar e tenho que trabalhar de graça? E mesmo porque não é 60 mil também, porque se eu recebesse integral como conselheiro era 28, integral como deputado era 25. Mas tem 38% de desconto disso aí. Então, esse número de 60 mil é um número imaginário que é feito exclusivamente com a intenção de tentar me discriminar. É um número somando o que o senhor receberia com o salário da 28 com Assembleia. 25 não dá 60. Mas o senhor está com 6 retroativos, 6 mil retroativos. Isso aí não é incluído no salário. O salário de 28 já está incluído no 6. Mas está muito bem explicado, assim, porque o senhor ganha da... Mas os 28 está incluído no 6. Esses 6 é retroativo ao tempo que eu não recebi. Pois é, mas daria mais de 60. Não é como 28 é matemática. Com 25 não dá 60. Mas tem um 6. O 6 é relativo ao passado, não é incluído no salário. Ele já está nos 28. Deputado, agora a gente fala valores assim, 28 mil, 26, 25, 6 de retroativo. Eu fico imaginando um professor, um policial militar ouvindo isso assim e ele não ganha nada disso. Quer dizer, para eles não tem direito nem para sombra de teto. Isso tem que ser um pouco revisto, não é uma disparidade muito grande? Se vocês fizerem uma fiscalização na Folha do Estado, vocês vão ver militar ganhando 60 mil, 40 mil. Também tem. Vocês vão ver funcionário do Tribunal de Contas aposentado no primeiro escalão do Poder Executivo recebendo mais de 50 mil. Então eu não estou pleiteando nada baseado nisso, estou pleiteando que eu tenho um direito. Eu tenho uma aposentadoria que é minha, é um direito meu e estou trabalhando como deputado e quero receber. Embora eu tenha determinado o que eu vou fazer com esse dinheiro, mas isso é uma questão minha. Sim. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Sim. Esse é um pleito. Mas isso não responde... querer me discriminar de que eu não posso trabalhar, que eu tenho que trabalhar de graça porque sou aposentado, isso é um absurdo. Isso que é antiético. Mas ninguém quer discriminar. Agora, quer muito, o Fred ganha 500 mil, fez 10 gols só e nem classificou o Fluminense. Os jogadores ganham 1,2 milhão e também ganham de recurso público. Jogador de vôlei, de basquete, que são financiados pelo Banco do Brasil, dinheiro público, eles recebem 200 mil, 300 mil, e daí? Isso é antiético? Mas para o senhor, é uma disparidade muito grande? O professor está vendo agora a gente, policial, o bombeiro, o médico, que trabalha no serviço público e nem imagina um teto. O senhor não acha que não precisa ser revisto assim, não? Primeiro, que as funções são relacionadas à competência de cada um e ao cargo. E segundo, que se eu fosse governador, poderia cobrar isso de mim. Agora vai na Assembleia ver o meu discurso, que eu sou contra professor ganhar o que ganha, policial, eu sou um dos poucos que defende isso lá. E defendo que o Estado não justifica o Estado não querer aumentar o salário dos profissionais que trabalham. Você tem enfermeiro, por exemplo, que ganha R$900 para poder ficar 24 horas salvando vida. Agora, isso não é uma questão de que vai fazer com que as pessoas que têm direito a ganhar mais, elas abandonem o direito de ganhar pelo que o outro não recebe. Uhum. Mas o senhor percebe uma disparidade muito grande, né? Lógico que tem. A vida brasileira tem na imprensa, porque eu também acho que você ganha pouco. Pelo seu nível de intelectual, pelo seu nível de categoria como jornalista, devia ganhar 10 vezes mais do que você ganha, com certeza. Pois é. Deputado, a gente vai dar uma pausa aqui, a gente vai ouvir o povo. Nós fomos nas ruas ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre essa polêmica. Vamos ouvir.
Se ele estudou, ele tem direito a ganhar de acordo com o que ele estudou. Se ele está no posto onde ele está, ele foi merecedor do posto, entendeu? Só que um valor desse, uma quantia dessa, eu sinceramente eu não sou de acordo. Eu acho que é legal, né? Mas não é moral, eu acho que é imoral. Você acha que é imoral por quê? Porque ele deveria pensar, né? Um acúmulo de dois salários, que eu sei que aos olhos da lei acredito que seja legal, mas, poxa, uma pessoa que está representando a população, que não tem uma remuneração nesse nível, deveria pensar, né? É direito dele, mas o tanto que ele está ganhando já é muito mais elevado, por mais que ele tenha direito de ganhar isso. Ele deveria pedir, né, a anulação, né, desse direito dele abrir mão, até mesmo porque ele está representando, né, a população capixaba. Eu acho que ele deve abrir mão de um desses salários. É o correto, é o justo, né? O acúmulo já é absurdo, né? Eles deviam arrumar uma forma de proteger o povo, não de alavancar e querer vantagem sobre si próprio. 28 mil tá bom demais, Deus me livre. Se eu ganhasse pelo menos a metade dele, eu não queria mais nada na minha vida. Ele, como representante do povo, tinha que dar exemplo para receber só o que contenta. Se eu vivo com um salário mínimo, por que eles não podem viver? Eu acho que ele deveria ficar muito satisfeito já com o que ele está recebendo como aposentado e receber em dobro, aí não dá, né? Poxa, eu ganho uma, e muito mal. Eu não posso ser a favor de uma coisa dessa, e se tiver acontecendo isso, eu acho que deviam tomar uma providência séria. O pleito do deputado é legal. Como cidadão, eu lamento dizer que é absolutamente imoral. Você viu aí a opinião do capixaba, tanto da Grande Vitória como do sul do estado. E a nossa equipe do noroeste do estado também ouviu a população sobre o assunto. Um deputado, né, uma pessoa que representa o povo, né, está ganhando uma quantidade tão absurda enquanto a população está passando tanta dificuldade. Questionar ele até pode. Agora, eu acho que seria injusto pagar ele isso aí. Vamos agora com a Eliana Gorriti. Vamos ouvir o deputado primeiro? Já que o cidadão, não eu que peço desculpa, mas se ouviu ali o cidadão lá da sua região também, do noroeste do Espírito Santo, claramente o que a gente percebe é que as pessoas não entendem por que para uns tem para pagar até acima do teto e para outras categorias não tem dinheiro. Bom, se você direcionar a matéria como foi direcionada, de que eu recebo 60 mil e de que são duas funções, é lógico que qualquer pessoa do povo vai dizer que é muito. O erro está exatamente em considerar a minha aposentadoria como salário. Isso eu já expliquei que é contribuição, eu paguei. E qualquer pessoa, mesmo lavrador, qualquer um que paga a contribuição sindical, a contribuição de previdência, ele tem direito de receber. Esse é o primeiro erro da matéria. E segundo, que é evidente que até um salário de 5 mil é absurdo no Brasil, em função de que o salário mínimo é 800 reais. Agora, as questões que se discute aí, elas são, né, do grau de estudo, do grau de importância do cargo. Quer dizer, eu não conquistei isso tudo através de doação de nenhum político, de nenhum padrinho. Eu estudei, eu trabalhei, eu me formei e me preparei para isso. Então, eu acho que você querer dizer que o seu salário é baixo e que o do outro é alto e que é injusto, é porque você também devia ter se preparado para poder buscar aqueles cargos que são melhores, porque isso é direito de todo mundo do mercado. Tem concurso público, a revelia, para a pessoa fazer e alcançar, né, funções. Eu conheço, por exemplo, a radialista também de rádio comunitária que ganha 500 reais por mês. Então é lógico que o cara na Gazeta AM aqui vai ganhar muito mais. Mas, deputado, então, quando o senhor fala assim dessa ascensão profissional, dessa luta profissional, também quando há a eleição, ninguém fala que está se candidatando para ter uma ascensão profissional, para ir bem profissionalmente, ser bem remunerado com isso. Eu insisto, falo que é para atender o cidadão. Sim, mas qual a diferença que tem nisso aí? A regra de salário de vereador, de prefeito, de governador, de todo mundo... A diferença não é que o cargo... O único privilegiado no processo político é o executivo, porque, por exemplo, você ganha, ainda tem alimentação por conta do Estado, tem helicóptero por conta do Estado, tem carro, tem segurança, tem tudo. Não, e ninguém critica isso, que se você for juntar o salário de um presidente da República, de um governador, ele dá mais de 600 mil reais por mês. Sim, a diferença, me perdoe, não pode ser porque um cargo eletivo, quem se predispõe a representar o cidadão, ele não tem que estar voltado exclusivamente para isso, para voltar ao cidadão, é diferente. Sim, é diferente de uma profissão. Quando eu quero representar o cidadão, é diferente do que uma carreira profissional na política, ou não é? Mas essa regra, essa tem que mudar na Constituição. Eu, quando candidatei, eu não candidatei objetivando salário, até porque eu fiz o compromisso de, com o meu salário, se eu ganhasse, fazer uma doação.
Agora, isso tem que ser discutido na questão salarial do Brasil, porque a injustiça salarial é lógico que existe. Você não pode ter aí, por exemplo, o Luciano Huck ganhando 2 milhões por mês e um outro apresentador do mesmo nível ganhar 10 mil, ganhar 5 mil, que é a média de salário da TV brasileira. Então isso é injusto, isso é imoral, isso é ilegal, isso é questão que tem que ser... Porque aqui a gente só está tratando de dinheiro público, né? O de nosso dinheiro. Mas tem dinheiro público em todo lugar. Vamos ouvir a Eliana Gorriti. Toda a rede tem dinheiro público. Vamos ouvir. A Eliana Gorriti está lá fora com um representante de uma ONG. Vamos ouvir o que ela tem a dizer com o representante. Eliana, com você? Olá, bom dia para todo mundo. Estou aqui com o Edmar Camata, ele é da ONG Transparência Capixaba, uma ONG de combate à corrupção. Está bem satisfeito com tudo isso que ele está ouvindo. Bom dia, obrigado pela presença. Como é que você vê interpreta toda essa situação aí? Bom dia, Eliana, Mário, Andressa. Bom, o teto salarial ele teve um benefício inquestionável para os poderes públicos, né? Então é inquestionável que com o advento do teto salarial conseguiu-se uma organização que os poderes públicos em geral não tinham, né? Só para citar um caso específico, o deputado Antônio Cambraia, que é juiz aposentado, portanto uma situação muito parecida com o deputado Enivaldo, ele foi proibido de receber o salário da Câmara Federal por uma decisão do TCU. Essa decisão alcançou outros 30 deputados federais e senadores e por conta disso o Congresso Nacional não pôde pagar os salários deles, apenas o complemento que excedia o teto. Então esse é um caso emblemático, resultou numa economia de mais de 300 milhões para o Congresso Nacional e uma economia total gerada pelo teto de 700 milhões de reais ao ano. Então assim, do ponto de vista de controle de recursos públicos, isso para nós é inquestionável. O senhor estava falando também da questão da ética, da moral, citou até um exemplo da Suécia, se eu não me engano, um lugar completamente diferente do Brasil, diante desse quadro que a gente vem enfrentando aqui. Queria que você lembrasse um pouquinho disso aí, só para as pessoas pensarem nisso. Bom, preliminarmente eu acho importante citar que ninguém está questionando a aposentadoria do deputado, né? Ele se apega muitas vezes a esse conceito, mas ninguém quer que ele não receba a aposentadoria. O que se está falando é de um respeito ao teto e aí sim o salário de deputado não seria recebido ou seria recebido até o teto. Com relação à ética e moral, acho que a melhor coisa é ouvir a população. A população está sendo ouvida e está falando, né? Ainda que no Brasil a gente não tenha tão formada essa questão moral junto ao povo, mas o povo está falando. E o povo partiu do pressuposto de que a aposentadoria e o recebimento conjunto é legal. A gente ainda não tem essa resposta de que é legal, né? Nós queremos sim que o deputado busque o direito dele na justiça e que a justiça dê essa resposta. Mas o povo foi consultado ali, se foi consultado de forma parcial, como o deputado fala, é com essa parcialidade no sentido de que foi consultado partindo do princípio de que é legal esse recebimento conjunto. E a gente não tem essa resposta é a justiça que vai dar. O que nós estamos citando são casos semelhantes, a aposentadoria do juiz Antônio Cambraia, em que a Câmara dos Deputados não pôde pagar acima do teto. E esse caso serviu de reflexo para mais outros 30 casos no Congresso Nacional. É um caso muito parecido. A questão do deputado eu acho que vai um pouquinho além, porque a aposentadoria do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo, né? Então nós estamos falando do mesmo poder pagando proventos em duplicidade, atingindo aí até mais do que o teto. Quando eu citei a questão da Suécia, é um país em que passou por muitas dificuldades no passado, corrupção, desvios como o Brasil. Hoje ele tem uma moralidade média bem formada entre o cidadão e o cidadão, ele mesmo não permite que o político queira receber acima do que a moralidade média acha que ele deve receber. A gente teve o caso há algumas décadas na Suécia, conhecido mundialmente como caso Toblerone. A vice-primeira-ministra pagou, distraída, sem querer, com um cartão corporativo, um chocolate numa loja de conveniência. Ela mesma pediu demissão, porque a sociedade não aceita. Então, assim que nós atingirmos esse nível médio de moralidade, eu acho que vai ser muito mais fácil lidar com esses casos. É contraditório também ver um deputado que trabalha com leis questionar uma Constituição Federal, questionar isso. O Mário lembrou aí de policiais, de professores, o senhor é policial, vai estar trabalhando amanhã como agente também no feriado, como os deputados não trabalham. É contraditório todo esse comportamento? Todo esse comportamento ele vai desaguar na urna na hora que o eleitor for votar. Então, isso que é importante, né? Ter essa consciência. É claro que a política é um lugar que deve ser dedicado àqueles que têm o altruísmo embutido, que não estão desempenhando o papel em troca de uma retribuição financeira volumosa.
Mas isso é o eleitor que tem que saber, né, Eliana? Eu acho que no dia a dia a gente tem que formar esse conceito junto à sociedade e é nesse sentido que o combate à corrupção e a transparência estão sendo elevados no Brasil a uma categoria importante, mesmo porque, se não fosse essa transparência, os salários não seriam conhecidos hoje, né? Então a gente vê a transparência dos poderes públicos gerando resultados positivos para que essa discussão se fortaleça. Ok, vamos voltar lá para o estúdio. Última pergunta, rapidamente, ao representante da ONG Transparência Capixaba, o deputado disse que não é só ele, não. Tem representantes de funcionários de outros órgãos, funcionários públicos que ganham muito mais do que o teto. A ONG Transparência Capixaba tem conhecimento? Ô Mário, essa questão, existem muitos casos em que estão sendo descobertos dia a dia, né? A gente viu o caso do prefeito de Vila Velha, a prefeitura voltou atrás e incluiu o abate-teto dele, né? A gente tem casos em que o Ministério Público de Contas do Espírito Santo se pronunciou recentemente num caso invertido, em que um ex-deputado aposentado, conselheiro do Tribunal de Contas, teve que se submeter ao abate-teto. Então, são situações que vão aparecendo no dia a dia e grande parte delas, Mário, volto a dizer, elas estão sendo sujeitas ao abate-teto. São poucos os casos que a gente tem conhecimento, com semelhanças ao caso do deputado, em que está sendo permitido receber aposentadoria mais salário. Obrigado. E obrigada pela presença, por enquanto. Volto aí com você, Mário. Obrigado, Eliana. Mas já disse o professor Júlio, aqui não há uma jurisprudência assim apenas para um lado, a questão ainda divide até juristas e decisões da justiça. A gente vai encerrando o debate, que foi até longo. Professor Júlio, suas palavras finais aqui. As pessoas estão discutindo muito valores, né? Eu me preocupo mais com o princípio, né? Por princípio, por um lado, 2 trabalhos merecem cada um a sua remuneração. Agora, pelo outro, quando os 2 trabalhos são pagos a rigor pelo mesmo pagador, ainda que sejam contas diferentes, ainda que sejam contas alimentadas e mantidas, mas é o mesmo pagador. É mais ou menos a mesma lógica do seguinte: tem empresas que pagam salários milionários, né? A Apple, por exemplo, você junta o salário de 8 diretores altos executivos, dá 320 milhões de reais de salário, né? Agora, é uma baita empresa. O problema é a padaria do seu Manuel pagar o mesmo valor para um funcionário e os outros não. É o caso do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem recursos limitados, tem um déficit de gastos necessários para poder melhorar a vida da população gigantesco, de tal forma que a emenda constitucional, a lógica da Constituição é justamente de limitar mesmo o pagamento como forma de contenção de gastos para que nós possamos saldar esse débito social enorme com saúde, transporte, segurança, enfim. O senhor está dizendo então que o senhor é a favor de que não se ultrapasse o teto? Eu sou a favor de que não se ultrapasse. Você acha que o pleito do deputado não é... Eu entendo o pleito de quem tem duplo vínculo e tal, merece realmente ganhar. Agora, o problema é quem está pagando, né? É que quem está pagando é o Estado brasileiro e a coisa aqui não é. E o teto que você está explicando é justamente porque há outras categorias muito carentes também de mais recursos, como a gente citou aqui, e o cidadão de serviços públicos. Não só categoria, né? Porque às vezes o dinheiro público não é necessariamente só para pagar salário, né? É também para asfaltar estradas, é também para comprar remédios do hospital, enfim, para serviço público de uma forma geral. Deputado Enivaldo dos Anjos, eu comecei o debate agradecendo o senhor pela presença, porque o senhor veio aqui, participou do nosso debate e a palavra do final do senhor aqui, só reforçando aqui, que a gente sempre disse, o senhor tem 28.500 como aposentadoria, o senhor foi conselheiro do Tribunal de Contas, mais 25.300 da Assembleia, mais 6 mil que o senhor recebe de um retroativo. Por isso daria quase 60 mil, bem mais do que o teto de 33 mil. Mas enfim, é para o senhor encerrar o debate aqui com as palavras do senhor. Não, a sua conta está errada, ela não é, o valor não é esse. E também, primeiro, porque eu não recebo esse valor. Onde está o erro aqui na conta, deputado? O erro está de que você está somando 28, que é o salário atual, que já está incluído os 11, esse reajuste. Esse reajuste passado, ele já está incluído no salário de 28. Então não é... O senhor trouxe contra-cheque, não trouxe? Trouxe contra-cheque. Pode mostrar? Os 2 contra-cheques. Está lá o valor bruto, me perdoe. O valor bruto, 28. É o que eu falei. E o valor do deputado, 25. Foi exatamente o que eu falei. Então 25 com 28 não dá 60 mil. Mas o senhor tem 6 retroativos. Não, mas 6 está incluído os 28. Os 28 aqui, dá quase 60 mil. Okay. Lógico. Então, primeiro que essa matéria ela foi para a imprensa porque eu passei para o repórter Vitor Vogas, não foi ninguém que descobriu. Eu levantei a questão e dei a ele o parecer, estou dando todo esse esclarecimento. Segundo, que eu não recebo esse valor. Eu estou recebendo, por entendimento da Assembleia, que a Procuradoria acha que eu devo receber, mas por cautela eu pedi que pagasse em cima do teto. Terceiro, que isso aí não é considerado acúmulo, porque eu não sou funcionário do governo, de governo nenhum. Eu recebo a aposentadoria da minha poupança que eu fiz na Previdência. Então não é salário público, não é dinheiro público.
É um erro quem diz isso. Quem diz isso não tem conhecimento técnico. O professor Júlio disse que a fonte é a mesma. Mas eu estou discordando da tese dele, porque isso aí não é fonte. Eu não recebo recurso público. Eu recebo recurso da minha previdência que eu contribuí. É como você botar um dinheiro na poupança da Caixa e for lá e pagar o rendimento. O rendimento é seu, do que você gerou para aquele rendimento. E terceiro, que eu gostaria também de ter uma saúde da Suécia, um salário de professor da Suécia, uma segurança da Suécia. Infelizmente, a Suécia não tem nada a ver com o Brasil. E o Brasil devia realmente ter salários menores em função dessa situação. Agora, você não pode comparar a função de um gari com a função de um procurador de Estado. Você não pode comparar a função de um cargo de menor expressão com um cargo maior. É evidente que há injustiça salarial no Brasil e ela é demonstrada. Só algumas categorias são beneficiadas de acordo com o que deve receber. Deputado, obrigado por ter vindo ao Bom Dia Espírito Santo desta segunda-feira. O senhor tem o nome lá de todo mundo que recebe mais que o teto? O senhor disse, eu tenho conhecimento de outras pessoas. Eu estou presidindo 2 CPI, uma da sonegação em que eu tenho como um monte de gente que sonega e posso dar esses dados também para... Eu tenho todos os esclarecimentos, lá tem da máfia do guincho, que é outra roubalheira no Estado que eu estou apurando outra também. CPI que o senhor trabalha. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia. Júlio Pompeu, professor de Direito, especialista em Ética, também agradeço a participação do senhor aqui no Bom Dia Espírito Santo. Obrigada e bom dia. Bom dia.